Esparta não criou guerreiros. Esparta criou corpos descartáveis. Aqui, mulheres não engravidavam por escolha, crianças não nasciam por amor e sexo, não era intimidade, era política de Estado. Cada ventre era observado, cada nascimento era julgado, cada relação existia apenas enquanto servisse à máquina de guerra. Se você acha que conhece Esparta por filmes, frases de efeito ou imagem de homens musculosos gritando sobre honra, fica até o fim. O que você vai ouvir agora não é uma interpretação moderna, nem uma provocação gratuita. É o funcionamento real de um sistema que a história preferiu suavizar. Um sistema tão brutal que precisou virar mito para continuar sendo admirado. Quando se fala em Esparta, o imaginário popular enxerga disciplina, honra, sacrifício e força coletiva. Mas essa imagem não é um retrato neutro do passado. É propaganda. Foi construída por vencedores, repetida por cronistas e reciclada por séculos de admiração cega pela ideia de ordem absoluta. Por trás do mito, existia um sistema que controlava nascimento, reprodução e morte com precisão quase industrial. Nada era espontâneo, nada era privado. Este vídeo não é sobre heroísmo, nem sobre batalhas famosas. É sobre engenharia humana. É sobre como um Estado decidiu que a melhor forma de sobreviver era transformar úteros em armas estratégicas, crianças em estatísticas e o corpo feminino em propriedade pública, regulada, avaliada e descartável. Se isso já está te incomodando, comenta agora a palavra verdade. Isso me ajuda a saber quem está disposto a encarar a história sem maquiagem. Esparta era uma sociedade militarizada desde a raiz. Diferente de outras cidades gregas, ela não se destacou por arte, comércio, arquitetura ou pensamento filosófico. Atenas produzia ideias. Esparta produzia obediência. Toda a sua estrutura social foi desenhada para sustentar um exército permanente. Para que uma minoria de cidadãos pudesse viver exclusivamente para a guerra, uma maioria esmagadora de lotas, povos conquistados e reduzidos à escravidão, trabalhava a terra, produzia alimento e sustentava a economia. Essa desproporção criava um pavor constante de revolta. E onde há medo permanente, nasce o controle extremo. Esparta não era apenas uma cidade-estado. Era um sistema de contenção, construído sob violência preventiva. As mulheres espartanas não eram livres, apesar de muitos repetirem essa ideia como se fosse sinal de avanço social. Elas eram valorizadas, e isso é exatamente o que torna o sistema mais perverso. Valor não é liberdade. Valor é utilidade. Desde a infância, meninas eram treinadas fisicamente não para a autonomia pessoal, mas para a resistência corporal. Corridas, lutas, exercícios de impacto e privação não tinham como objetivo empoderamento ou saúde individual. Tinham um único propósito: preparar o corpo para suportar gravidez, parto frequente e a perda repetida de filhos sem colapso emocional. O corpo feminino era moldado como se molda um instrumento de guerra indireta. Nada nesse treinamento era neutro. Cada músculo fortalecido, cada dor ignorada, cada limite ultrapassado servia a uma lógica maior: produzir corpos capazes de gerar outros corpos úteis ao Estado. O valor social de uma mulher não estava em sua inteligência, em sua sensibilidade, em sua vontade ou em sua experiência individual. Estava concentrado quase exclusivamente na capacidade de gerar futuros soldados fortes, resistentes e obedientes. A mulher ideal não era a que pensava, escolhia ou questionava. Era a que paria bem, paria forte e paria sem reclamar. A maternidade, nesse contexto, não era um espaço de vínculo emocional, cuidado ou proteção. Era um processo sob vigilância constante. Cada gravidez era observada, cada nascimento era avaliado, cada criança era julgada. O Estado observava o ventre feminino da mesma forma que observa armas, colheitas ou reservas estratégicas. O útero não era privado, não era íntimo, não pertencia à mulher. Era um ativo coletivo, administrado em função da sobrevivência do regime. Quando uma mulher não engravidava, não recebia apoio nem compreensão. Recebia pressão. O silêncio em torno da infertilidade não era empatia, era suspeita. Quando uma mulher gerava uma criança considerada fraca, a responsabilidade nunca recaía sobre o acaso, a genética ou o próprio sistema. A culpa era dela. Seu corpo havia falhado. Sua função havia sido mal executada. O fracasso nunca era estrutural, nunca era político, nunca era do Estado.
Sempre era inscrito no corpo feminino, tratado como defeito, como erro biológico, como ameaça silenciosa à coletividade. Esse processo produzia algo ainda mais profundo do que controle físico. Produzia a internalização da culpa. Mulheres aprendiam a vigiar a si mesmas antes que o Estado precisasse intervir. Aprendiam a medir seu próprio valor pelo sucesso reprodutivo. Aprendiam a suprimir dor, medo e luto para não serem vistas como fracas. Esparta não precisava quebrar todas as mulheres à força. Muitas já estavam quebradas por dentro, moldadas para acreditar que sua existência só fazia sentido enquanto servissem ao propósito imposto. Esse não era um sistema de honra. Era um sistema de exploração biológica sofisticada. Um regime onde o corpo feminino era tratado como território ocupado, administrado, explorado e descartado conforme a necessidade militar. E essa realidade, por mais desconfortável que seja, é inseparável da chamada grandeza espartana. Sem o controle absoluto dos corpos das mulheres, Esparta nunca teria existido como mito. Casamentos em Esparta raramente envolviam afeto, desejo ou intimidade emocional. A ideia de união por amor simplesmente não fazia parte da lógica social dominante. O casamento era um contrato funcional entre corpos úteis, uma engrenagem dentro de um sistema maior de reprodução controlada. A relação existia para produzir filhos e apenas para isso. Emoção, apego e exclusividade eram vistos como distrações perigosas, capazes de enfraquecer a disciplina e o compromisso com o Estado. A escolha do parceiro não obedecia a critérios pessoais. Era mediada por avaliação física, linhagem e potencial reprodutivo. Se um homem fosse considerado fisicamente inferior, envelhecido, doente ou incapaz de gerar descendentes considerados robustos, o próprio sistema autorizava, e em certos casos incentivava, que outro homem engravidasse sua esposa. Essa prática não era tratada como traição, humilhação ou escândalo social. Pelo contrário, era vista como racionalidade biológica, eficiência aplicada à reprodução humana. O corpo da mulher não era protegido por qualquer noção de consentimento moderno. Sua função reprodutiva se sobrepunha a qualquer vínculo emocional. O corpo masculino, por sua vez, não era livre para amar ou escolher. Homens eram treinados para aceitar que sua parceira pudesse ser compartilhada em nome do fortalecimento coletivo. O conceito de fidelidade, tão central em outras culturas gregas, era irrelevante em Esparta. O que importava não era quem dormia com quem, mas quem nascia de quem. A criança gerada nesse sistema não pertencia emocionalmente à mãe, nem juridicamente ao pai. Ela era vista desde o início como propriedade do Estado. O vínculo familiar era secundário e frágil por design. Pais sabiam que seus filhos seriam arrancados deles em poucos anos. Mães sabiam que seu papel terminaria no parto e no julgamento inicial. O casamento, longe de ser um espaço de proteção, era apenas mais uma ferramenta de administração populacional. Esparta não destruiu a família por acidente. Destruiu por necessidade. Uma sociedade que depende da obediência absoluta não pode permitir laços fortes demais entre indivíduos. Amar pouco era uma virtude. Apegar-se era um risco. O casamento sem escolha não era falha moral. Era estratégia política. Se você está percebendo que isso não é exceção, mas sistema, deixe um like agora. Isso empurra o vídeo para mais pessoas que ainda acreditam no mito. Quando um bebê nascia em Esparta, não havia celebração espontânea, nem esperança ingênua, nem promessa de futuro individual. O nascimento não era visto como um começo, era um exame, um teste inicial para determinar se aquela vida merecia continuar. O choro do recém-nascido não despertava ternura automática, despertava avaliação. Anciãos designados pelo Estado observavam o corpo da criança com frieza quase clínica. Músculos, membros, simetria, respiração, reação ao toque. Tudo era analisado. Qualquer sinal de fragilidade física, deformidade visível ou indício de fraqueza era interpretado não como desafio a ser cuidado, mas como risco ao coletivo. Uma criança fraca não era vista como alguém que precisava de proteção. Era vista como um fardo futuro, um potencial ponto de falha em uma sociedade construída sobre guerra permanente. Bebês considerados inadequados eram levados ao Monte Taigeto e abandonados para morrer. Não como punição, não como tragédia pessoal, mas como política pública.
Um procedimento normalizado, socialmente aceito e moralmente justificado dentro da lógica espartana. Não havia luto público. Não havia questionamento coletivo. O desaparecimento dessas crianças era tratado como manutenção da ordem. A decisão jamais pertenceu à mãe. Nunca foi uma escolha individual. A mulher não tinha direito de proteger, insistir ou implorar. Sua função terminava no parto. A partir daquele momento, o corpo que ela havia gerado já não lhe pertencia. A maternidade em Esparta acabava exatamente onde começava a utilidade militar. Se a criança fosse aceita, seguiria para uma vida de violência institucionalizada. Se fosse rejeitada, simplesmente deixava de existir. Esse sistema produzia algo ainda mais cruel do que morte física. Produzia condicionamento emocional. Mulheres aprendiam a não se apegar antes do veredito. Aprendiam a conter afeto, a suspender o amor, a esperar a autorização do Estado para sentir. A infância começava sob ameaça. A vida era concedida, não reconhecida como direito. Esparta não matava bebês por crueldade gratuita. Matava por coerência interna. Uma sociedade que mede valor humano apenas pela capacidade de matar no futuro não pode permitir a existência de fragilidade no presente. O nascimento, ali, não era milagre, era triagem. Esse sistema não se sustentava apenas com força física. Ele moldava a mente desde os primeiros anos de vida, de maneira deliberada e fria, criando homens e mulheres cuja humanidade era sistematicamente reduzida. Mulheres eram ensinadas desde meninas a sentir orgulho ao perder filhos em guerras que jamais pediram para travar. O luto era uma vergonha pública, uma fraqueza moral que precisava ser apagada para que o ciclo continuasse. Chorar diante da morte, sentir dor ou reclamar era sinal de defeito, um erro pessoal que colocava em risco não apenas a mulher, mas toda a sociedade militarizada. Isso não é força emocional. É condicionamento psicológico profundo, projetado para destruir empatia, suavidade e qualquer instinto de proteção natural. Homens, por sua vez, eram retirados do convívio familiar desde a infância. A ligação afetiva com pais, irmãos e mães era enfraquecida de propósito, tornando cada soldado emocionalmente desmembrado, um autômato obediente. Um soldado que ama menos questiona menos. Um indivíduo sem vínculos é mais fácil de usar, mais fácil de descartar, mais fácil de transformar em arma viva, sem consciência própria além da obediência. Cada trauma infantil era calibrado, cada medo e cada dor aproveitada para criar soldados resilientes, frios e mortais. A violência não era apenas física, era mental, social, emocional e permeava cada aspecto da vida espartana. Se isso está mudando a forma como você vê Esparta, se inscreve agora. Os próximos minutos entram na parte que quase ninguém ousa contar. Em Esparta, sexo não tinha qualquer relação com prazer, intimidade ou expressão de desejo. Sexo era logística, sexo era política, sexo era estratégia de sobrevivência e poder. O Estado regulava cada relação, quando deveria acontecer, com quem e com qual objetivo. Cada concepção era planejada como se fosse suprimento militar. Cada nascimento era calculado para reforçar a elite guerreira e manter a população escravizada sob controle. Mulheres não tinham direito de recusar, pois o útero era considerado propriedade pública. Homens não tinham direito de amar, pois todo vínculo emocional podia interferir na eficiência do soldado. Ambos eram peças substituíveis, engrenagens em uma máquina que exigia obediência absoluta e eficiência acima de qualquer humanidade. Nada era privado, tudo pertencia ao Estado. O corpo feminino não era lar, era depósito de recursos estratégicos. O corpo masculino não era protegido, era instrumento de dominação e expansão militar. O resultado desse controle absoluto foi uma sociedade profundamente traumatizada e estruturalmente desequilibrada. Crianças cresciam normalizando a violência, a ausência de afeto e a perda como rotina inevitável. Mulheres envelheciam sob vigilância constante, carregando a culpa por qualquer falha biológica, real ou imaginada, e aprendendo a odiar qualquer instinto natural de proteção. Homens retornavam da guerra incapazes de sentir empatia ou construir vínculos duradouros, presos a um ciclo de violência que perpetuava sua própria desumanização. Esparta, aos olhos de observadores externos, parecia invencível e disciplinada, mas internamente era frágil, corroída por trauma, medo e repressão. A população diminuía,
pois o sistema exigia mais corpos do que conseguia produzir, e cada guerra se tornava necessária apenas para justificar a própria existência da máquina militar. Com o tempo, a matemática da opressão e da reprodução falhou. Menos cidadãos significavam menos soldados disponíveis para sustentar a estrutura de poder. Mais controle gerava mais instabilidade, mais violência, mais desgaste. Esparta não caiu por inimigos externos. Foi o próprio sistema que quebrou. Colapso interno, exaustão social e falência demográfica destruíram a cidade-estado. O mito sobreviveu, mas a civilização, esmagada sob sua própria brutalidade, desapareceu. A propaganda transformou horror em heroísmo, sangue em medalha, escravizados em estatística. Se você chegou até aqui, comenta útero não é arma. Isso diz muito sobre você. A história de Esparta não é uma história de glória. É um estudo de caso aterrorizante sobre o custo humano de transformar tudo em guerra. Quando um Estado decide controlar quem nasce, quem ama e quem vive, ele deixa de ser civilizado e torna-se máquina de execução. Pode parecer eficiente por um tempo, pode até vencer batalhas, mas o preço humano é invisível nos monumentos, mas visível nas ossadas, na memória silenciada e na psicologia deformada de gerações inteiras. Não há heróis sem vítimas, não há glória sem sangue. Se você quer mais histórias reais, sem herói de plástico e sem propaganda antiga, inscreva-se agora. No próximo vídeo, vamos expor outro mito histórico que você acha que conhece. E como sempre, a verdade é mais brutal.